Um tema que eu gosto muito de falar e é um tema que particularmente eu gosto de fato, assim, é minha paixão, falar sobre prótese de quadril. Primeiro porque, quando bem indicada, é a cirurgia, dentre todas, mesmo não falando de ortopedia, dentre todas as cirurgias, é aquela que dá maior satisfação para o paciente, isso comprovadamente, né? E quais são os tipos de prótese que a gente tem? A gente tem as artroplastias totais, ou seja, quando a gente faz a bacia, ou seja, o componente da bacia, que a gente chama de shell ou componente acetabular, e é quando a gente faz também o componente femoral. A gente troca todo o quadril. A gente tem as artroplastias parciais, ou também chamadas de próteses parciais ou hemiartroplastias, que é quando a gente troca só o fêmur. A bacia, o encaixe da bacia, que se chama acetábulo, permanece o mesmo. A gente não mexe, né? E dentre essas configurações que a gente tem, a gente pode utilizar as técnicas cimentadas, ou seja, a gente usa um cimento ósseo para reforçar o osso daquele paciente que tem uma estrutura mais frágil e a gente pode ter risco de quebrar o fêmur, por exemplo, na introdução da prótese. Então a gente bota um manto de cimento para proteger e auxiliar na fixação daquele componente. A gente pode ter a prótese híbrida, que é quando o cimento só o fêmur, por exemplo, e o acetábulo ele não fica cimentado, ele fica só com press fit, ele tem uma aderência natural ao osso da bacia. E a gente tem a configuração dos encaixes da cabeça do fêmur com o acetábulo. A gente chama isso de tribologia ou área de contato, que pode ser quando eu tenho uma cabeça de metal com um polietileno na bacia, a gente chama de polimetal. A gente pode ter as artroplastias de cerâmica, que é quando a gente usa os componentes de cerâmica, e a gente pode ter os componentes mistos, que é quando eu uso uma cabeça de cerâmica, por exemplo, com um acetábulo com uma bacia de polietileno. O que vai influenciar a escolha do cirurgião? Primeiro, é a experiência dele nesse tipo de cirurgia. Segundo, é qualidade óssea e idade biológica do paciente. E terceiro, é a proposta terapêutica. Por que a gente está fazendo a prótese desse paciente? É por causa de um desgaste, de uma artrose? É por causa de uma fratura? Então, são várias questões envolvidas no processo decisório e um ortopedista experiente, especializado nesse tipo de cirurgia, garante para o paciente a melhor escolha, a melhor técnica e, consequentemente, a melhor recuperação.